Já quero começar esse vídeo desejando que as bênçãos do Senhor cerque a sua família, cerque o seu lar, cerque todos que você ama e ora e intercede por eles. Houve na Bíblia um homem chamado Jó, e é sobre ele a reflexão nessa hora que eu venho trazer ao seu coração. E a Bíblia diz que ele era cercado de bênçãos por Deus. Mas no mesmo instante que ele era cercado de bênçãos do céu, ele era observado. Ele era observado pelo inimigo das nossas almas. Jó, capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E ele responde para Deus: Eu venho de rodear a terra. No versículo 8, Deus disse assim para ele: Tem observado o meu servo Jó, homem sincero, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Deus estava instigando Satanás. Por quê? Se Deus pergunta para ele: observaste o meu servo Jó? É porque com certeza Jó estava observando e sendo observado pelo inimigo. Eu já quero te dizer que nós somos observados pelo inimigo, mas a palavra do Senhor vai nos dizer também que nós somos observados, mas somos avaliados por Deus. Nesse breve comentário desta passagem de Jó, capítulo 1, eu quero deixar claro para mim e para você: observado pelo inimigo, mas avaliado por Deus. É o próprio Deus que avalia a Jó. Observaste tu, o meu servo? Ele é homem reto, temente, sincero, e não há na terra ninguém semelhante a ele. Oh, meu querido, já pensou o próprio Deus, o Criador do universo, falando isso de mim, de você, que nós somos reto, temente, fiel, que nos desviamos do mal? É este tipo de filho que ele quer dar bom testemunho, é esse tipo de filho que ele quer avaliar. É o próprio Deus que o avalia e descreve essas características virtuosas que eu acabei de descrever para vocês. O inimigo ele afirma que Jó, mais adiante, olha, no versículo 9, Satanás vai dizer para o Senhor: porventura não serve Jó a Deus de graça, debalde, ou seja, Jó não está te servindo, Senhor, simplesmente de graça. Versículo 10 vai dizer assim: porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa? O que o inimigo estava querendo dizer? Satanás estava querendo dizer que Jó só servia a Deus porque Deus o cercava de bênçãos. E nós sabemos que não é verdade. O diabo, ele quer colocar coisas para nos impedir de servir a Deus, colocar coisa em nossa mente dizendo que nós só servimos a Deus porque das bênçãos recebidas, e não é verdade. Enquanto Jó tinha as bênçãos de Deus o cercando, Jó foi fiel a Deus. Mas também quando Jó perde tudo, mesmo sem a cerca das bênçãos de Deus, a prosperidade, os filhos à volta da sua mesa, a mesa farta. Naquele tempo não existia geladeira, mas se fosse hoje uma geladeira cheia de alimentos. Não era só nesse momento que Jó servia a Deus. Jó servia a Deus porque Jó o adorava. E Satanás fixou, gente. Observar significa fixar. Era isso que Satanás estava fazendo com Jó, fixando os olhos em Jó. Para quê? Para tentar dizer que Jó só servia a Deus porque Deus o cercava de bens. Não é verdade. Então o inimigo ele nos observa, mas nós somos avaliados e aprovados por Deus. Segundo lugar, o inimigo ele observa a cerca. Olha, não cercaste tu ele de bênçãos? O inimigo reparou, observou, fixou os olhos primeiramente em Jó, segundo ele fixa os olhos na cerca.
A cerca eram os bens que Jó tinha. Olha o que ele fala. Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, né? Cerca, meus amados. Antigamente era feito de madeira, depois surgiram os arames farpados, depois surgiram os muros, depois surgiram as muralhas. A cerca é algo que limita espaço. A cerca é algo que coloca em volta de algo muito importante. E era isso que Deus via em Jó, algo valioso para ele. Por isso que ele cerca Jó de bênçãos. E por isso que ele me cerca e cerca você e sua família de bênçãos, porque nós somos muito importantes para ele. E o inimigo ele não fica satisfeito, mas o nosso Deus é o que nos garante a vitória. O que aconteceu? Continuou observando e atacando ele. Jó foi observado, mas foi avaliado por Deus. Jó foi observado, mas Deus o restitui tudo que ele perde, as cercas que ele tinha antes. Deus novamente, você vai ver lá no capítulo 42, Deus novamente coloca aquelas cercas em volta dele. Mas mesmo assim, o diabo tinha um limite. Você pode tocar em tudo que é dele, menos na vida dele. Deus ainda continuou cercando Jó de vida. Mesmo em meio ao caos, Jó estava cercado de vida, estava cercado pelo limite que Deus impôs a Satanás. Ele é observado, ele é atacado, mas ele não é derrotado. Aleluia! Nós somos observados, nós somos atacados pelo inimigo, mas nós não somos derrotados. Deus, o soberano, aceita a sugestão do inimigo de quê? De tirar os seus bens, né? Versículo 12 do capítulo 1 vai dizer: eis que tudo está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Jó, como nós conhecemos, é duramente atacado, mas ele não é derrotado. O inimigo observava, o inimigo atacava, não fazia ideia de que havia uma cerca interna. Jó tinha uma cerca interna dentro dele de proteção das emoções, porque quando ele começa a perder tudo, olha que cerca maravilhosa que Jó tinha nas suas emoções. Assim como Deus tinha uma cerca em volta dele de bens, Jó também internamente havia uma cerca em Jó, a cerca da proteção das emoções. Mesmo Jó perdendo tudo, Jó ainda adora ao Senhor. Jó ainda tem a cerca da proteção do louvor. Eu quero te dizer, se você está perdendo algo na sua vida, peça a Deus para cercar suas emoções, peça a Deus para proteger suas emoções e que a adoração leve você a ficar forte e não pecar contra o Senhor, porque tudo que nós passamos é a permissão de Deus para que nós sejamos testados, aprovados e que hoje, há mais de 2000 anos, se não 3, nós estamos aqui observando o servo Jó, homem temente ao Senhor. E ele, por fim, ele é avaliado por Deus e exaltado por Deus. Após testado e aprovado, seus inimigos têm que ir até ele para serem abençoados. Olha o que diz lá no finalzinho, capítulo 42, versículo 9. E fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face, o Senhor aceitou o sacrifício de Jó. Aqueles inimigos que acusaram ele de estar em pecado, que acusaram ele de querer ser melhor do que Deus, eles agora têm que ir até Jó para ser abençoado. O Senhor virou o cativeiro de Jó. O Senhor restaura a sorte de Jó.
O Senhor restaura a nossa sorte, porque Deus, Ele é o mais interessado em continuar com suas cercas em volta de nós, em volta da nossa família. Que você seja abençoado por Deus e lembre-se, em meio aos ataques de Satanás, você coloque uma cerca de proteção nas suas emoções. Essa cerca é a cerca da adoração, é a cerca do louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e coloque cercas em volta de você e que você internamente peça: Deus, cerque as minhas emoções para em meio ao caos, em meio aos ataques de Satanás, eu possa estar com as minhas emoções saradas para dizer para o Senhor: louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre Ele é louvado. Deus te abençoe, em nome de Jesus.